A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, amém? Hoje estamos em números 33 ao 35. Então leia aí com a gente na sua casa para você entender aqui o contexto do nosso resumo, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra, para te pedimos, Senhor, para que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente armazene no nosso coração a Tua Palavra e ande sobre ela todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá? Lá no 33, eu quero começar a partir do 50. 33, 50. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras com figura e todas as imagens fundidas. Devem também derrubar todos os santuários dos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei essa terra para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo as suas famílias. A tribo mais numerosa dê uma herança maior, a tribo pequena dê uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos dos seus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles perturbarão na terra em que vocês irão morar. E farei com vocês o que pensei em fazer com eles. Então isso aqui já era uma declaração do castigo se fossem desobedientes. Então Deus queria ali que eles limpassem a terra para que não houvesse nenhum risco deles se desviarem. E a gente depois vê lá na frente que isso nem todos acontece. Alguns deixam, na hora que Moisés está distribuindo ali, que Josué está distribuindo a herança, alguns ficam vivos. Então isso depois lá na frente acaba se tornando um problema e também é um dos motivos de Israel ser depois castigado, vai para o exílio, volta de exílio, porque toda hora estão se perdendo no meio do caminho, e esse aí é um dos motivos, Então é muito importante que a gente entenda a palavra do Senhor aqui com esse texto e que a gente venha a ser sempre obediente, porque a desobediência tem um custo muito alto, Desobediência tem um custo muito alto, porque é a contaminação. Se a gente for parar para pensar, qualquer coisa contamina. Tanto que Deus, quando ele chama Moisés para falar na sarça, ele diz: tira a sandália dos seus pés. Então tire aquilo que é humano de você, Tenha o contato direto. Porque ali a sandália estava separando o humano do solo, daquilo que era sujo, entre aspas. Mas como a presença de Deus se habitava ali já não era mais um solo sujo, era um solo sagrado. Então ele tinha que separar. E aqui também a mesma coisa, o Senhor vem falando para o povo o tempo todo: não se contamine, não se contamine. E a gente leu ontem, sobre o cenário de Baal Peor, que foi também um caso de contaminação. O povo, alguns soldados acabaram se contaminando lá com a sacerdotisa Cosbe e algumas outras mulheres, midianitas, e acabaram ali tendo a sua consequência, que para eles foi morte, muito grave, para eles foi morte. E aqui o Senhor fala assim: eu farei com vocês o que pensei em fazer com eles. E o Senhor já deixa claro o que pensou em fazer com eles: exima eles da terra, mate eles. Então vai fazer com eles se eles não obedecerem, E lá no 35, que eu já não me lembro mais qual era o versículo, Bruna, que nós estávamos falando. O versículo-chave é o 34, mas você tem que falar por cima do que fala o texto. Cadê? Portanto, tá. Vamos lá. Aqui, a partir do 22 lá, o meu título diz assim: privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Então, aqui o Senhor ele sempre estabelece também lugares de refúgio, para a gente se refugiar quando necessário. Então, vamos ler a partir do 30.
Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por aquele que se escolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então aqui, o Senhor já está dizendo, né, que se alguém matar e cometer um homicídio, ali era o caso do olho por olho, dente por dente. Né? Então, se eu tirar a vida de alguém, a minha vida vai ser tirada. Se não houver testemunha, se houver testemunha, vai haver ali tipo um julgamento. Né? Mas o Senhor já está deixando claro, não contamine a terra, porque eu habito entre vocês, eu não habito em solo contaminado, eu não habito em solo sujo. Né? Por isso que lá na frente, lá no livro de Neemias, a gente vai ver Deus dando a instrução para Neemias pré-exílio, como é que é o nome deles? Pré-Babilônia. Antes deles serem exilados para a Babilônia, antes deles serem cativos pela Babilônia, o Senhor dá alguma instrução, porque ali eles também contaminaram. Então, toda vez que era contaminado, o povo ali era contaminado, o Senhor habitava entre eles. Tem um outro texto que eu gosto muito também, que o Senhor diz assim, seja santo porque eu sou santo. Você falou toda vez que eles eram contaminados, Deus habitava entre eles? Não. Toda vez que eles eram contaminados, eles sofriam um castigo. E eles não podiam ser contaminados porque Deus habitava entre eles. É porque é o que está falando aqui, ó. Portanto, sim, né, tá. não, pois o Senhor habita no meio dos filhos de Israel. E esse aí é um grande ponto. E hoje nós também somos assim. Né? Hoje somos casa. Né? Hoje a geografia já não influencia mais para nós como influenciava para eles. Mas a contaminação influencia. E isso é um grande problema. Né? Porque às vezes poucas coisas nos contaminam, né? E isso faz com que a presença do Senhor se afaste da gente, né? Hoje a nossa sorte, eu vou colocar assim como sorte, a nossa sorte foi Jesus Cristo ter morrido por nós e ter nos deixado a graça de Deus, né? Porque senão estaríamos perdidos. Até mesmo porque hoje nós pecamos mais do que o povo de Israel. Muito mais. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e fala, nossa, que povo tolo. Que povo tolo. Olha como eles pecavam, olha como eles eram desobedientes. Mas vai falar que eu e você não ia olhar para o deserto e ia falar, vou comer o que aqui? Tava tão gostosa a cebolinha no Egito. Vou beber que água aqui? Não tem água para beber no deserto. Não tem uma sombra. Né? Então, não tem como a gente falar que a gente não vai reclamar. A gente reclama do sol de hoje, quem dera o sol do deserto. Então, graças a Deus, hoje nós temos a graça do Senhor, que é o que nos garante, né, o perdão pelo nosso pecado. Assim que a gente percebe que se contaminou, a gente se arrepende, pede perdão e a presença de Deus volta para nós. Né? Graças a Deus por isso. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não. Não? Então vamos orar? Senhor, Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar na Tua presença. Senhor, não afaste, Senhor, de momento algum a Sua graça das nossas vidas. Pai, te agradecemos, Senhor, por estes momentos de graça que o Senhor vê na gente. Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor. Amém. Tchau. Tchau.